Mas aí foi que, por isso que eu falo, eu acho que nos momentos mais difíceis da minha vida, assim, Deus sempre se mostrou Deus na minha vida. Aí você for ler a Bíblia, Jeremias, Elias, todos eles queriam fugir, até pedir a morte para Deus, né? Então esse momento mais de fraqueza nossa é a hora que Deus se aparece. Foi um momento que eu queria, tipo, falava assim, foi essas épocas também de falar que era mais difícil, que parecia que não ia. Aí foi a hora que Deus falou que meu campo missionário era o campo do futebol. Falou que meu campo missionário era o futebol, era meu campo missionário. Que tinha muita alma. Então aí eu não sei fazer mais outra coisa se não for jogar bola. Então foi a hora que Deus falou, seu campo missionário é dentro do futebol. E nesses tempos de fraqueza, assim, às vezes é difícil o futebol. É muita coisa, emoção, mexe com tudo. Às vezes você não estiver bem em casa, você não vai bem. Aí é pressão do presidente, é pressão do treinador, é pressão da torcida. Aí você se cobra mais ainda do que todo mundo. Aí nessas aí é a hora que você ficava abalado. Mas aí eu tinha o Felipinho, eu tinha a Fausto, tinha o Jonathan, tem o Gabi, tem um monte. Aí não tem como cair, né? Por isso que é andar em dois, né? E ontem estudando a palavra, Deus me fez lembrar isso. Quando Josué estendeu a mão para a guerra, Arão e Ur seguravam a mão dele. Aí Deus me fez, estudando com o Gabi que tá aqui. Ontem Deus falou assim, quem é o Arão e Ur que tá do seu lado? Aí não tinha tenho dúvida. Tem o Gabi e Felipinho aí. Essas coisas aí que eu falo é no ministério, entre do futebol, né? Sim. Então é sobre isso aí, né? Tá rodeado de boas companhias, né? Boas. Cara, já pensei em desistir, principalmente depois agora dessa lesão, né? A mente fica a milhão. Minha esposa, de novo, falando, ela aguentou muita coisa, que eu falei, muita coisa, até que a gente fala até sem pensar, né? Muitas vezes a gente tá ali tomado pelos sentimentos do momento ali. E ela sempre, não fala isso, ela sempre falando, né? Me fortalecendo. E como o Léo falou, né, que o campo missionário dele no futebol, desde o momento que eu me machuquei dessa segunda vez, a minha esposa também, Deus usou muito a minha esposa para falar isso, né, que a sua dor vai curar vidas, fica firme, e eu tenho levado isso comigo, que a minha dor vai curar vidas. Então, para me manter firme tanto no espiritual, mas também para mim me fortalecer no futebol, porque isso vai ajudar. Caramba, para uma pessoa olhar para mim e falar, caramba, onde ele tá e olha o tanto que ele passou. O Fausto, a gente tem conversado do Fausto, né? O Fausto fala muito comigo do Neto Berola. Fala que vê o Neto Berola, lembra de mim, acho que o Neto Berola, se não me engano, tem 3, LCA, 2, alguma coisa assim. E isso vai ajudando, né? A gente, querendo ou não, que nem eu olho pro Neto Berola, eu vejo ele, se não me engano, ele fez um gol esse dia, eu falei pro Léo, falei, caramba, mano, o Neto fez gol. E, cara, vai motivando. Eu quero que eu seja esse espelho pras pessoas. Amém. Tem alguns amigos, né, que eu vejo, né, que às vezes passam pela mesma coisa, não só jogadores, também até amigos, né. E eu falo, vou dar uma comentada, vamos, você é forte. Porque ajuda, irmão, eu sei que ajuda. E até é bom eu passar por isso para que eu possa ver uma pessoa e não ignorar a dor dela, para que eu possa dar uma fortalecida na vida dela. Porque eu posso curar, às vezes, com a mensagem, posso curar com um versículo que eu mande, um abraço que eu dou, um aperto de mão. Às vezes Deus pode usar nós da forma que Ele quiser. E eu creio que isso eu tenho levado comigo, para eu me manter firme no espiritual, mas no futebol também, para me fortalecer no futebol. Porque como eu acho que minha oração tá sendo escutada, porque todas as 3 que eu bati eu levei. Então, mas essa aí do amiguinho orar mais, eu lembrei, isso fez eu lembrar de uma. Essa aí eu acho que foi uma vez que eu mais fiz ouvir o Faustinho usado por Deus. Mas tava no monte ou no campo mesmo? Não lembro. Foi no monte, alguma coisa na cela, alguma coisa nós tava em oração. E sempre os mesmos. Eu lembro que o Faustinho chegou e falou assim, Deus, se eles fizessem mais pro Senhor, reino do que... Nossa. Pelo reino, pela obra do Senhor, que você pode dar pra eles. Mas se for nós... Isso antes do jogo do acesso. Antes do jogo do acesso. Hora começaram a orar. Não, aí, mano, quando ele falou aí os homens estavam cheios, mano. E quando na derrota, tipo assim, eu não passei pela derrota ainda, tipo de título, esses negócios. Mas eu sei me lidar bem. Mas quando é a derrota assim, quando vem a derrota, ela mexe bastante com nós, né? Tipo, ela me ensina muito. Nossa, você quer fazer algo, você quer acontecer algo, mas não acontece do seu jeito, né? Aí é a hora que parece que a oração fica melhor ainda. É verdade. Pra mim fortalece mais, né? Eu falei lá do Paulista e eu acho que em 2023 o Paulista caiu, né, naquele ano, pras quintas, né, que tinha criado no outro ano, né, que é de...
Então eu lembro muito, muito claro assim na minha mente que eu fui pro quarto antes do jogo acabar, porque já tinham falado, né, que se fosse rebaixado ia acontecer bastante coisa ruim, a torcida ia se revoltar. E eu lembro de eu ir pro quarto assim, olhar pra janela assim antes do jogo acabar e ver pessoas indo embora chorando. Por isso que eu até falei, né, que eu valorizo muito, muito no Paulista cada conquista, cada vitória. E, cara, você falou das derrotas. Na 4 ano passado, acho que até ele comentou, a gente ficou um bom tempo sem ganhar. A gente lembra que a gente subiu muito rápido, mas mesmo que a gente subiu muito rápido, a gente ficou, se não me engano, 8, 9 jogos sem ganhar. Se a gente empatou 7, se não me engano, e tomou uma paulada lá em casa, e a torcida, igual eu falei, a cobrança, a Paulista tem muita cobrança. E, cara, na derrota, igual eu falou, acho que a gente se fortalece mais, cara. Nós que, né, somos, assim, cristãos, né, que sabem mais do nosso propósito, se fortalece mais, e mais do que isso, a gente tem que se manter forte até para as pessoas que estão ao nosso redor, porque muitos jogadores veem, mas se o cristão tá assim, como que eu vou estar? Nós. A gente tem que, por isso que a gente tem que se manter forte, a gente tem que estar em vigilância sempre. Você até falou isso, né, que as pessoas em volta, às vezes falam, o cristão tá assim. E vocês já foram confrontados em algum momento com isso? Em algum momento, algo que aconteceu, alguém chegou, você não é cristão? Várias Cadê vezes. seu Deus agora, nesse momento? Dessa maneira, não. Tipo de... Porque também, se a gente tiver na azeite, irmão, se vir falar, nós fala também, porque nós sabemos de quem vem, né? Então isso aí Deus deu bastante ensinamento com isso. Eu passei agora sobre isso, que falou pra me segurar um pouco, né? Focar mais no futebol, aí mais... Da mesma forma que falou, Deus falou também dentro de mim. Essa voz não é minha. Aí, da mesma forma que entrou aqui, já saiu do outro. Então é desse jeito que nós lida a vida com Deus. É verdade. Do futebol. Com sabedoria, né? Você falou uma frase aí que me fez lembrar de um sonho. Fez lembrar não, já tinha em mente, mas eu vou contar esse sonho, que foi bem na outra semana que eu machuquei. Que foi um sonho que o inimigo falava assim pra mim, onde tá seu Deus agora? Aí eu chorava bastante no sonho. E, cara, já é o que o inimigo tenta fazer, né? Querendo não oprimir, e ele é sujo, né? Ele aproveita os momentos que a gente tá, querendo ou não, frágil emocionalmente. E igual eu falou, é desse jeito que a gente lida a vida com Deus. O inimigo tenta confrontar a gente, tenta nos oprimir, né? Vamos dizer assim, mas a gente tem que estar firmado na rocha, porque a gente sabe da onde a gente vem, quem nos chamou e pra onde a gente vai, né? E é isso. Qual foi o título mais importante para vocês? Foi o do Paulista, o acesso? O Léo ainda teve a Nápoles, invicto lá, né? Eu só tenho esse, Só. Também. E você, Léo? Eu tive do União, tive do Paulista e da Napolina. Eu considero sempre do Paulista, que foi marcante demais, que nós viveu lá. Mas o da Napolina também foi bem, sim, porque... Foi invicto, né? Aí eu cheguei só na reta final, né? Mas eu tinha saído do Paulista, tinha voltado de empréstimo, aí fiquei no União, aí nós perdemos nas quartas pro Marília. Aí apareceu bastante clube, bastante. Aí tipo, apareceu um bom lá no Ipatinga. Eu acho que esse na época. Só que aí eles ofereceram um salário muito bom que eu tinha pedido pra minha esposa ir comigo e tal, e tava tudo fechado, assinado, mas Deus mandou eu colocar a cláusula. Se aparecer alguma coisa, eu saía, né? Aí chegou num dia que eu tinha que viajar, a minha esposa não tava sentindo tanta coisa boa, tipo assim, não tava. Aí minha esposa é outra também, se sonhar e se sentir. Aí eu fiquei pensando bastante, aí eu lembro que o pastor perguntava pra mim também, e aí, como você tá sentindo? Eu falei, Deus tá mexendo alguma coisa. E falava isso, não abria a mão disso, não acho que eu não vou falar, Deus tá mexendo algum pauzinho. Aí no dia que eu tinha que viajar, eu lembro que o operário ligou pra mim no Brasileiro, ofereceu também a mesma coisa e tal. Aí foi a hora que Deus falou, é essa terra que eu vou te levar. Mesma coisa que falou pra Abraão, sai da tua terra e vai pra lá. Chegar lá eu mostro. E fui. Falei pros caras e tal. Falei, é isso. E cheguei lá, nossa. Lá, irmão. Aí tudo que eu vivi no Paulista eu tinha que colocar em prática lá. Primeiro dia eu já fui sonhando expulsando demônio. Primeiro dia. E antes de eu chegar lá, um parceiro que tava lá, graças a Deus batizou agora também, uma benção, Henrique. Chegou e falou, o homem que vai chegar aí, ele vai sentir o ambiente, sabe? Primeiro dia eu sonhei. Aí, uma guerra espiritual, irmão. Que eu falo, mano, a minha vida espiritual, ela anda junto com o profissional. É absurdo isso que eu vivo, mano. Aí cheguei lá, passei tantas coisas, e aí no começo minha mulher não tinha ido, por causa do emprego.
E nossa, esse tempo que ela não foi uma luta. Aí foi que quando ela chegou, melhorou as coisas, eu me senti bem melhor e tal, e fui indo, só que pra chegar no título da Napolina, minha esposa tava fazendo um propósito dela, e ela teve um sonho, Deus deu um sonho pra ela, que é a mulher da casa que a gente aluga quando a gente vai pra outro lugar, né, o apartamento, casa, tava na frente da nossa casa, nós tava entregando a chave da casa, ó, falou, não vai ficar não, tal, amém, ela sonhou, me contou, passou uma semana, a mulher estava na frente da nossa casa, nós tá entregando, quando a Napolina ligou pra ir pra casa, e o lugar tava horrível, um ambiente horrível no operário, começaram a atrasar tudo, mas Deus não deixou passar, me pagaram no tempo certo, eu pedi a direção de Deus, Deus confirmou, cheguei lá, fui campeão e tive acesso. Você até comentou agora que você sempre conciliou a vida espiritual com o seu profissional, e você sempre conseguiu fazer isso? Aí também já, mesma pergunta, Felipe, você sempre conseguiu conciliar, ou no começo, não sei, conseguiu ir mais pra um lado, o que você falou, né? Você chegou no time, você chegou sonhando, então às vezes você fala assim, não, deixa eu sair que aqui não é meu lugar, só que daí você estaria deixando de lado a parte profissional, então você falou que sempre soube conciliar, e como foi isso? Ouvir a voz de Deus, ser sensível ao Espírito Santo. Então essa é onde eu vou, mano, eu tenho que escutar a voz dele. Se ele não falar é porque não é pra mim. Então essa aí, e no começo eu bati a cabeça, no começo dessa vida do profissional com o espiritual. Aí Deus foi me entendendo, fazendo entender essas coisas. Aí quando eu escutei a voz do Espírito Santo, aí tudo flui. Se eu tivesse saído na hora que aconteceu as coisas que estavam ruins, eu não ia viver as coisas grandes que Deus tinha pra mim. Então é sobre isso aí, você pagar o preço que Deus manda. Aí, e quando eu saí do operário, que eu falei que ia embora, mandei no grupo, os caras, todos os meninos mandam mensagem no particular dizendo, quando você falava Jesus que me amava, eu senti um arrepio, você me resgatou, tal, essas coisas. Então faz eu entender. Aí Deus falou assim, tá vendo que é pra você ir embora, que você cumpriu o seu propósito aqui. Aí eu ia embora. Foi aí, Espírito Santo. Cara, eu sofri muito antigamente, eu acho que por falta de sensibilidade e não estar posicionado, eu acho muito por causa disso. Mas, como eu falei, acho que ano passado foi um dos anos mais intensos da minha vida, que eu consegui conciliar tudo, espiritual, casei, junto com o meu profissional, e foi pra frente. E Deus colocou um obstáculo e, cara, mas... igual eu falei, antigamente tinha, mas hoje eu acho mais tranquilo. E graças a Deus tenho minha esposa também pra me ajudar, a gente tem a nossa esposa também, um presente de Deus para nossas vidas, e acho que fica tudo mais fácil, né, quando a gente tem alguém do lado que nos apoia, a esposa sabe, aí edifica, não tem como, né. Como o Léo falou, né, que como que ele vai ter a vitória se não for pro lugar que tem a guerra, né? Exatamente. Isso aí é verdade, né, não tem como você vencer a guerra se não for pra ela. Nossa vida do cristão anda como é, né, guerra toda hora. O Felipe jogou aqui em Salto, na época de Juventus, né? Joguei. Jogou contra o time de Salto aqui, né? Ele jogou. E, Léo, na época de 2025, você saiu do Paulista, acabou o contrato? Eu tava de empréstimo. Você tava de empréstimo? Aí eu tinha casado, né? Aí eu não queria, né, ficar longe da minha esposa na época. E eu chorava pra mim ficar no Paulista, e eu também queria muito, mas eu pensei bastante na minha esposa, no espiritual também, né? Tipo, casar e ficar um pouco longe, assim, eu acho que seria ruim. Mas também eu obedeci a Deus também. Então isso foi uma coisa que, tipo, ficou lá e pra cá. Aí eu falei, não, Deus mandou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Aí foi por isso mesmo. Ah, tá. Mas você acha que quando você saiu do Paulista lá, você foi pra colocar em prática a questão espiritual? Do casamento. Foi da minha vida de casamento com a minha esposa. Porque eu teria... Tipo assim, é ruim ficar longe Agora, tipo assim, agora acostumamos um pouco. Onde eu fui, ela foi. Aí agora, quando eu voltei pro Paulista, ela falou, não, dá pra ficar aqui. Aí todo final de semana eu vou pra casa. Mas... Como eu falei do espiritual, antes de eu tava lá na Napolina, eu tive um sonho com o Felipinho e com o Thomas, que tava lá, que eu ia voltar pra onde ele estava. Eu chegava de avião no lugar que ele estava e voltei da Napolina pro Paulista direto. Deu certo. E agora falando um pouquinho de futebol, e o Paulista esse ano? Eu vou falar Podemos esperar aí, vai brigar pelo acesso novamente? Eu vou falar pra você, eu levo comigo isso, onde eu chego eu tenho que buscar pelo menos o título, o acesso, alguma coisa nós temos que pegar. E lá, irmão, por isso que eu não tenho como você falar do Paulista e não falar do espiritual. Lá, a mão de Deus tá conosco.
Tipo assim, então, bastante cara muito bom de bola. O Camilo, o Mauri, os caras que chegou também. Então, tipo, tá mais fortalecido, questão de experiência também, né? Mudou, né, o patamar. Então, as coisas tá fluindo. Tá fluindo, vai ser tá andando bem. junto, né? A qualidade do time tá andando junto com a estrutura, que tá andando junto com o objetivo da comissão. Então, aquela coisa, quando tudo andar junto e nós estamos lá guerreando, batalhando lá espiritualmente, e todo mundo lá, graças a Deus, humilde, humildade, todo mundo humilde pessoal, te olha, te trata da mesma forma que trata um presidente, não tem nada de vamos dizer assim, desigualdade, né? E é isso, cara, onde tá a mão de Deus, prospera, então não tem como. A presença tá lá, irmão. O cenário, né? Em nome de Jesus. E pra carreira de vocês? O que vocês esperam pro futuro aí? Tem sonho de ir pra Europa. Pra fora do... Não só Europa, pra fora do país. Hoje em dia tem Japão, mercado asiático aí, Arábia. Eu tenho. Esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho, de viver lá fora também. Com a minha esposa, eu sou da minha esposa também. Nossa, imagina, é o que eu sempre penso e graças a Deus eu consigo ver já as coisas que eu vou viver. Eu também é tudo promessa de Deus. Deus falou, então tá falando, só tô esperando a hora dele. Inglaterra, irmão, Premier League? Nossa, meu sonho. Londres ali. No Tottenham, no Tottenham. Lá passeada. Você tem que voltar aqui depois. Irmão, né? Vai dar mensagem dela, o cara visualiza. E você, irmão? Não, mas não tem como, né? Cara, o que eu falo, o meu principal sonho, assim, que eu luto muito hoje é já pra tirar minha esposa do serviço, mano. Isso aí eu luto muito. Meu sonho é porque eu não tive essa experiência ainda, né? Que o Léo teve de mudar de clube com a minha esposa do lado. Eu ainda não fui, porque eu me tornei profissional no Paulista mesmo, na verdade no Juventus, só que no Juventus eu não tava sendo aproveitado, pedi pra me emprestar ou pra me rescindir o contrato. Eu tinha contrato ainda com eles. Aí acabou que a gente rescindiu e fui pro Paulista. Paulista, como é perto, né? A questão de distância não é longa e acabou que a gente... E, cara, desde 2023 aí no Paulista aconteceu coisas boas, ruins, né? Que foram tudo pro propósito de Deus. Mas eu tenho esse sonho, sim, sonho de ir pra fora, igual eu falei, de tirar minha esposa, né, do serviço, tirar minha esposa daqui do Brasil e viver coisas altas, que igual o Léo falou, é promessa de Deus, e Deus não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então vai cumprir. Crer, só ter obediência à palavra dele, seguir firme nas promessas aí. Premier League também? Tottenham também ou não? Vai rival do Léo. O Chelsea. O Arsenal, eu gosto do Arsenal. Eu também gosto do Arsenal. Você fala inglês já? Não. É treinar. Não, nós aprendemos. Tem que evangelizar lá. Tem que evangelizar lá. Só falar as coisas de Deus. A Bíblia é de inglês e de Deus. Coisa de Deus em inglês. Só falar em mistério que vai dar tudo certo. Lembra uma vez que teve um pastor lá da Inglaterra mandou mensagem pra mim, a gente viu nosso podcast no YouTube, lembra? Mandou, aí perguntou se eu tinha atleta lá na Inglaterra. Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí no YouTube e não perca, vai ter várias atualizações. Obrigado.